povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Socorro e quero trazer mais uma reflexão do coração de Deus para o teu coração. Nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante, do amor de Deus por nós como é grande e da importância de conhecer a palavra de Deus, porque Jesus, ele falou na sua palavra que o Pai, ele não enviou ele para condenar o mundo, mas para salvar. E nós vamos ver isso na prática, com o que vai acontecer nas histórias que eu vou estar hoje meditando juntamente com você. Nós vamos estar refletindo no livro do Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 8. Lá, no capítulo 8, no começo do capítulo 8, vai falar que Jesus ele subiu ao Monte das Oliveiras e foi orar, porque a nossa vida espiritual, ela depende de oração. E Jesus, como ele estava nessa terra, estava em carne, ele, outrora, quando ele estava na terra, era um homem de carne e osso. Então, nós sabemos que a carne é fraca, ele mesmo falou que a carne é fraca. E para se manter na presença de Deus, o Pai, fazendo a vontade do Pai, ele teria também que estar em oração. E foi isso que Jesus fez. Ele foi orar. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou do monte, no outro dia cedinho ele foi para o templo. E lá começou a ensinar aquelas pessoas que estavam lá no templo. E a palavra de Deus diz que os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Ela estava no ato do pecado, no ato de adultério. E aí aqueles religiosos daquela época queriam testar Jesus no que é que Jesus ia falar, se ele ia condenar aquela mulher, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele abomina o pecado. Mas ele não diz que Deus abomina o pecador. Ele abomina apenas o pecado. E aqueles escribas chegaram diante de Jesus e disseram: olha, Jesus, nós pegamos essa mulher, ela estava no ato de adultério. E aí, o que é que o Senhor vai falar? E Jesus disse... Jesus, ele ficou calado por um tempo, ele escreveu na terra. Depois ele se levantou, se endireitou e disse: aquele de entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que aquele povo, eles foram saindo de um em um e foram todos embora. E deixou somente Jesus e a mulher. E por que aquele povo, eles foram embora? Por que aqueles homens saíram dali e deixaram somente Jesus e a mulher? Será que é porque eles reconheceram? Eu creio que na hora que Jesus falou aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, eu creio que caiu na mente deles a ficha, que eles também eram pecadores. E eles não tinham nenhum direito de atirar a pedra naquela mulher, porque eles também eram pecadores. Eles também cometiam pecado. Mas aí a palavra de Deus diz que Jesus ficou sozinho com a mulher. E aí Jesus, quando ele se endireitou, a Bíblia diz que ele voltou a escrever na terra. E quando ele se endireitou de volta, aí ele perguntou para a mulher: cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. Ele disse: e eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então, sempre tem uma nova chance, sempre tem uma nova oportunidade para a vida daqueles que se arrependem do pecado, para aquele que se arrepende das coisas erradas. O que é o pecado? O pecado é o erro. Que é uma coisa é fazermos algo não conhecendo o que é pecado, não sabendo. Nós sabemos que é muito difícil alguém não saber que está errando em alguma coisa, mas pode existir. Mas outra coisa é a gente ser pego no pecado, como aquela mulher foi,
pega, né, no ato de adultério, ela foi apanhada no ato mesmo de adultério, mas ela recebeu uma nova oportunidade. Jesus disse para ela, vá em paz e não peques mais. Então, eu quero dizer nessa tarde que Jesus, ele sempre tem uma nova chance para você que está cansado de viver no pecado, está cansado de viver nas coisas que desagradam a Deus. Você está cansado de procurar de um lado para o outro algo para preencher o vazio que está no teu coração. Você está cansado de lutar de um lado do outro e não ver nada acontecer? Eu quero dizer para você que Jesus é a solução do seu problema. Jesus, ele não te condena, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha pecado. Jesus, ele não te condena, ele te salva. Ele te liberta, ele te abençoa e faz com que a tua vida venha mudar. Basta somente você dar uma chance para ele. Porque Jesus, ele é educado. Ele não vai entrar na vida de ninguém se a pessoa não permitir. Ele não vai entrar na minha vida, na tua vida, se nós não dermos a oportunidade.